Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Estamos de volta para mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima e neste episódio, durante algumas semanas, não vamos poder contar com a jornalista Teresa de Sousa, que se encontra a gozar de umas merecidas férias, mas tenho aqui comigo, como habitualmente, o investigador Carlos Gaspar, e hoje recebemos com todo o gosto e satisfação Diana Soller, que também é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Bem-vindo ao Diplomatas. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos a gravar este podcast ao final da manhã de quarta-feira, dia 22 de abril, ou seja, no dia em que era suposto terminar o prazo de 2 semanas de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irão. Trump anunciou, entretanto, a extensão da trégua. Vamos, por isso, olhar para os últimos capítulos do conflito no Médio Oriente, tentar perceber se há condições para nova ronda de negociações, tendo em vista uma trégua mais duradoura. Sobre este tema, vamos também antecipar a reunião de líderes europeus em Chipre e responder a uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte do Diplomatas, que desafia os nossos analistas a refletirem sobre a ideia de que uma agressão externa pode ter o potencial para reforçar qualquer ditadura, nomeadamente o regime iraniano. Na parte final do programa vamos olhar para os resultados das eleições na Bulgária, vencidas pelo partido do candidato pró-russo Radev. Ainda antes de irmos à nossa conversa, deixem-me reforçar o apelo a quem nos ouve desse lado e segue o Diplomatas com regularidade. Por favor, enviem perguntas, sugestões de temas para discussão. Podem fazê-lo através do meu e-mail, antonio.lima@publico.pt, ou então podcast@publico.pt. Começando então a nossa conversa aqui pelo Médio Oriente, o prazo de 2 semanas de tréguas entre Estados Unidos e Irão termina oficialmente na noite desta quarta-feira, mas 24 horas depois de ter voltado a ameaçar bombardear infraestruturas energéticas e civis do Irão, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira à noite a extensão do cessar-fogo até o Irão apresentar uma proposta unificadora para o fim do conflito. À hora que estamos a gravar, há relatos de navios atacados no Estreito de Hormuz. Também contamos com hesitações do regime iraniano em voltar à mesa das negociações. Islamabad, no Paquistão, continua preparada para receber J.D. Vance, vice-presidente americano, e uma delegação do Irão. Resta saber quando e em que moldes podem decorrer estas negociações. Durante o fim de semana, o Estreito de Hormuz reabriu, voltou a fechar pouco depois. A Marinha Americana apreendeu um navio e o presidente dos Estados Unidos já vem insistir que o bloqueio naval é necessário para pressionar o Irão a chegar a um acordo. Ao seu estilo errático e assente em mensagens muitas vezes contraditórias, Trump assegura que o acordo nuclear que Washington estará a negociar com o Irão será melhor do que o que foi assinado em 2015, durante o mandato de Barack Obama. Certo é que a Agência Internacional de Energia já descreveu a atual crise energética como a maior da história. Diana, começo por si. A situação está em constante desenvolvimento e para esta altura não sabemos o calendário oficial deste cessar-fogo ou se vai haver negociações. Por isso eu perguntava-lhe, tendo em conta esta extensão da trégua, aparente extensão da trégua e a estratégia de comunicação de Trump e da Casa Branca, se lhe parece que os Estados Unidos estão efetivamente no comando de todo este processo. Olá, bom dia a todos. Um beijinho para a Teresa, que não está cá e que faz muita falta. Eu diria que relativamente aos Estados Unidos, aquilo que aconteceu, enfim, no comando é um bocadinho difícil de dizer. Mas eu acho que a pergunta é se controla a narrativa, não é? Sim, eu percebo. Eu acho que o que os Estados Unidos fizeram foi precisamente, através desta trégua, no fundo passar o ónus para o Irão. Ou seja, o Irão tinha a narrativa da guerra, era, enfim, o resistente ao invasor, e essa resistência é que acabava por trilhar a forma como nós cá fora sabíamos o que é que se estava a passar. Eu acho que é importante dizer que nós não sabemos absolutamente nada do que se passa dentro do Irão. E, portanto, não sabemos qual é o nível de destruição, não sabemos o nível de fragilidade do governo, não sabemos qual é a disposição da população iraniana, não sabemos qual é o estado de saúde de Mojtaba Khamenei. Portanto, há aqui um conjunto de incógnitas
em que faz com que esta guerra seja precisamente uma guerra centrada nas narrativas e naquilo que nós percebemos da guerra naval. E, portanto, a partir do momento em que existe uma trégua, em que os Estados Unidos, de alguma maneira, conseguem separar a paz no Líbano da paz no Irão e colocam no Irão o ónus de ir a Islamabad, de apresentar um plano coeso, porque segundo os Estados Unidos, a liderança iraniana tem vários vetores que não se estão a entender. Isso parece ser verdade por aquilo que nós vamos sabendo cá fora. E ainda prolonga o cessar-fogo, de alguma maneira está a transportar o ónus de tudo aquilo que se possa passar daqui para a frente para o Irão. Para quê? Para que se o Irão escalar militarmente, e parece que de alguma maneira já o está a fazer, sim, com a alegada tomada de 3 navios esta manhã, os Estados Unidos aparecerem numa nova roupagem, não tanto de agressor, mas, enfim, de defensor de um estreito, de uma estabilidade regional que querem implementar. Não sei se é um bocadinho tarde para os Estados Unidos conseguirem desempenhar este papel, mas parece-me que é isso que os Estados Unidos querem nesta altura. Eu já agora faço aqui uma pergunta que já fiz aqui ao Carlos Gaspar e à Teresa de Sousa e que queria saber também a sua opinião, se, tendo em conta isto tudo, se acha que esta administração americana estava ou não preparada para as consequências desta guerra? Parece-me que a administração americana pensou nesta guerra de uma forma mais abstrata do que estratégica ou tática, não é? E talvez ligada a uma hubris que é muito típica desta administração, ou pelo menos deste presidente, achou que havia uma oportunidade no Irão para fazer a guerra, para acabar com o programa nuclear, que é no fundo a ameaça latente e real que este regime coloca à região e ao sistema internacional e, por interposta pessoa, de alguma maneira, enfraquecer a China. Agora, é evidente que se não houve uma cautela relativamente à questão do Estreito de Hormuz, isso de alguma maneira significa que a guerra não terá sido bem planeada ou que o planeamento da guerra, que costuma ser muito profissional nos Estados Unidos da América, não no pós-guerra, mas na guerra, não contemplou, ou o presidente quis que não contemplasse este caso do Estreito em particular. E, portanto, parece-me que, ainda que eu ache que as razões para a guerra são justificadas, o timing e a forma como a guerra foi feita são altamente questionáveis. Carlos, o que é que os Estados Unidos conseguiram nestas 2 semanas de trégua, tendo em conta esses tais objetivos estratégicos? Melhoraram a sua posição negocial para o que aí vem? Em primeiro lugar, obrigado à Diana Zoller por estar connosco. A resposta é uma má resposta, sim e não. Sim, no sentido em que, efetivamente, o bloqueio do Estreito de Hormuz, sendo tecnicamente um ato de guerra, põe os Estados Unidos do lado da garantia da navegação internacional e da defesa dos princípios do direito internacional, com um grão de sal, naturalmente, e deixa o Irão numa posição menos confortável desse ponto de vista das narrativas, como estava a dizer e bem a Diana. Não, porque a teoria geral do Irão é uma teoria morrassiana. O regime iraniano tem que demonstrar que é capaz de sobreviver, é capaz de aguentar, é capaz de durar. E, desse ponto de vista, o tempo é essencial. E, não sei se por temperamento, se pelo calendário político, o Presidente dos Estados Unidos tem que estar na China daqui a um mês. Sim. E não é um contexto fácil. Por uma razão ou por outra, os Estados Unidos têm pressa. E essa pressa é má conselheira, não só por causa do Irão, que sabe, e ainda tem capacidade para, aparentemente, manipular o calendário, mas também porque há uma divisão muito forte do lado da administração dos Estados Unidos. A decisão de travar uma guerra contra o Irão ao lado de Israel é uma decisão do presidente dos Estados Unidos. Não é uma decisão nem do seu secretário de Estado,
Marco Rubio, nem do seu vice-presidente J.D. Vance. É uma decisão do presidente e a passagem do tempo, de certa maneira, está a criar condições para que os Estados Unidos não tenham, à partida, garantido um bom acordo. Como o António estava a dizer, os termos do que é um bom acordo já estão definidos. Tem de ser um acordo melhor do que o acordo de 2015. É verdade que, tecnicamente, isso é relativamente fácil, mas depois o problema é chegar a um resultado efetivo. 15 anos de suspensão do enriquecimento de urânio é terrível para a capacidade industrial nuclear do Irão. É uma provação que o Irão nunca teve, graças em parte ao presidente Donald Trump, que denunciou o antigo acordo, nunca teve que enfrentar. Reduzir o teor do urânio enriquecido, os tais 440 quilos de urânio enriquecido com alto teor, pode-se fazer no próprio Irão. Enriquecer ou diminuir a graduação são processos simétricos. Há várias possibilidades e várias instâncias de controle internacional ou bilateral que se podem imaginar. Os Estados Unidos ou esta Agência de Energia Atómica, se o seu presidente não for o próximo secretário-geral das Nações Unidas, há ali um equilíbrio delicado. Também a neutralização das novas instalações subterrâneas. Na última versão é uma cave de granito absolutamente impenetrável. Os Estados Unidos ainda não descobriram que tipo de munição é que pode penetrar aquela cave. Há um certo número de coisas que estão em cima da mesa, mais obviamente o regresso ao status quo ante nos estreitos de Hormuz. Portanto, sim, na medida em que os Estados Unidos mantêm o bloqueio e não cederam e não permitem que do lado do regime haja uma interpretação unânime sobre o significado do recuo em relação à duração, ao prazo das tréguas, não pelas divisões internas, e essas divisões internas, de certa maneira, já condicionam aquela fórmula péssima de uma suspensão indefinida. O fim da trégua está suspenso, que é uma fórmula de maneira indeterminada. Não. Quer dizer, é excessivamente original. E, finalmente, nós não sabemos, obviamente, o mais importante, não sabemos do lado da direção iraniana o que é que se está a passar. Não sabemos. No século XVI, quando os portugueses estavam no Golfo Pérsico e Portugal era uma grande potência, tinha espiões na corte persa. Então, nós esperamos que os Estados Unidos sigam o exemplo. Ou pelo menos Israel. Espero que os Estados Unidos sigam o exemplo de Israel. Não, pelo menos Israel tenha... Sim, que os Estados Unidos sigam o exemplo de Portugal. Os espiões de Israel são de Israel. Não, as suas informações não são necessariamente partilhadas com os Estados também Unidos. É verdade. O Carlos, deixa-me só dar uma nota, porque o Carlos falou aí nessa visita de Donald Trump à China no próximo mês. Trump já veio dizer que Xi Jinping está muito contente com aquilo que os Estados Unidos têm feito no Estreito de Hormuz e antecipa um grande abraço entre os dois líderes. Está sempre, mas a China está a multiplicar, no contexto da guerra, embora não seja por causa da guerra, está a multiplicar os sistemas de controle das exportações a um nível sem precedentes. Isso tem a ver com os Estados Unidos, tem a ver também com a Europa, com todos os países, naturalmente. É uma mudança fundamental, é uma mudança que pode condicionar os termos da próxima cimeira, e uma parte dos analistas económicos ligam esse reforço do controle das exportações, que é inédito. Houve um primeiro sinal o ano passado em relação às terras raras, mas agora é geral, não é? Ligam isso à guerra e à visita do presidente dos Estados Unidos.
A partir desta quinta-feira, os chefes de Estado ou de Governo dos 27 membros da União Europeia juntam-se em Chipre para uma reunião informal. Os seus principais parceiros regionais do Médio Oriente juntar-se-ão aos 27 para discutir o ambiente geopolítico e a resposta da Europa, é assim que vem referido no comunicado sobre a Cimeira. Diana, muito temos falado aqui no Diplomatas sobre as diferentes posições dos países europeus sobre esta guerra e sobre qual deve ser a melhor forma para lidar com Trump, com as suas ameaças, não só ao Irão, mas à NATO também. Por isso eu pergunto-lhe o que é que, tendo em conta este contexto, o que é que podemos esperar desta reunião em Chipre? Bom, Ela eu tenho não acontece alguma... tarde demais, é a primeira pergunta. Isso é evidente. Aliás, a posição europeia, unida ou desunida relativamente ao Estreito de Hormuz, eu separaria aqui duas coisas. Separaria a iniciativa norte-americana e israelita de iniciar uma guerra com o Irão, com o intuito, enfim, vocês com certeza já várias vezes aqui disseram quais eram os objetivos da guerra, mas com o intuito de acabar com o programa nuclear, programa de mísseis balísticos e proxies do Irão. E se o regime mudasse melhor, mas com a lição aprendida do que mudança de regime de cima para baixo não é uma boa ideia. Nesse caso, enfim, eu punha isso de um lado e do outro lado colocaria o fechamento do Estreito de Hormuz por parte do Irão, certo, que é uma consequência dessa guerra ou desse ataque, mas é uma consequência que, ao contrário da primeira, não afeta da mesma maneira o mundo e os países europeus como o fechamento do Estreito de Hormuz. Claro. E, portanto, independentemente das posições de cada líder europeu, que depois podemos falar nisso se quiserem, relativamente aos Estados Unidos e a Israel e a esta guerra que pode ser considerada à luz do direito internacional, que é uma coisa que já não existe, enfim, pelo menos da maneira que existia, pode ser uma quebra do direito internacional ou pode ser uma violação do direito internacional, mas a questão do Estreito de Hormuz é uma questão de interesse nacional para os países europeus. E a partir do momento em que é uma questão de interesse nacional para os países europeus, eles têm a sua autonomia para, em conjunto ou separadamente, agir relativamente ao Estreito de Hormuz. Portanto, da minha perspectiva, é completamente incompreensível como foram precisas 6 semanas para uma primeira reunião. Não é? O nosso interesse nacional, a nossa vida, a vida dos cidadãos europeus, dos cidadãos portugueses, está a ser altamente influenciada e tende a piorar por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Basta ver o preço da gasolina cada vez que vamos acessar Sim, o carro. agora é o preço da gasolina, provavelmente daqui a algum tempo vai ser o preço dos alimentos e por aí fora, quer dizer, já há quem fale, talvez um bocadinho alarmisticamente, não é a minha especialidade, que possa vir aí uma crise alimentar, nomeadamente nos países do Golfo ou nos países que têm menos, enfim, produção de comida, enfim. As coisas são perigosas e a realidade é essa. E, portanto, eu esperaria da Europa, ou separadamente, ou em coligação de vontade, ou em conjunto, uma resposta que fosse, eu diria, menos condicionada pela administração Trump e pelo seu comportamento e mais guiada pelo interesse nacional dos Estados, não é? E, portanto, a primeira reunião ocorreu na Grã-Bretanha a semana passada e agora teremos uma nova nos Chipres. Quer dizer, aquilo que a Europa parece querer fazer é uma ação defensiva, que é uma coisa que é um bocadinho estranha da perspectiva militar, tendo em conta a missão em si, da abertura do Estreito de Hormuz no pós-guerra, certo, não é? E se a guerra durar mais 1 mês, ou mais 2 meses, ou mais 3? A Europa vai esperar que isso aconteça, vai reunir forças. O que é que acontece relativamente à Ucrânia e àquilo que a Europa tem que despender para ter uma frota considerável no Estreito de Hormuz, de modo a desobstruir o caminho quando irão tentar bloquear algum navio? Quer dizer, todas estas interrogações não têm resposta. Não me parece que vão ter resposta tão cedo e eu gostaria que houvesse menos cimeiras e mais concertação o mais rapidamente possível. Não é preciso fazer uma festa com confetes cada vez que se quer falar de algum assunto. É preciso ter capacidade de reação
quando as coisas verdadeiramente acontecem. Eu já não estou a pedir capacidade de antecipação, que era o ideal, mas capacidade de reação. A Europa está aqui num grande problema, num grande dilema, diria eu, porque está completamente dividida relativamente a como lidar com o presidente Trump. Temos num extremo uma Espanha profundamente radicalizada relativamente às relações transatlânticas e a dizer que não a tudo o que Trump diz só porque é Trump que diz. E depois temos países que tentam aproveitar, como acontece sempre nestas situações, como aconteceu no Iraque em 2003, aproveitar esta espécie de vazio de poder americano na Europa para tentarem impor-se como potências europeias, mas ainda sem uma grande capacidade político-militar para o fazer, e temos Estados que estão a ver para que lado é que as coisas caem. Sendo que têm todos de fazer o equilíbrio com a Ucrânia, não é? Como referiu. Não, isso é absolutamente fundamental, não é? Aliás, as coisas só não pioraram porque a Ucrânia sozinha aprendeu a criar uma buffer zone para a Rússia não conseguir entrar mais no seu território. Certo. Claro que tem armas europeias, mas já não tem tantas. A Ucrânia está sem defesas antiaéreas e, portanto, a Ucrânia, eu não diria que está sozinha, mas não está nada tão acompanhada como estava antes desta guerra começar. Portanto, o que eu vejo é a Europa cada vez menos capaz, não só de se entender, que eu isso já acho uma impossibilidade quase total, não é? Mas sem conseguir encontrar o mínimo denominador comum num mínimo número de países para ter uma ação concreta relativamente a problemas que são nossos, não são de outras pessoas. Podem ser também de outras pessoas, mas são também nossos. E esta inércia talvez seja o maior risco que a Europa corre nos dias de hoje, porque os cidadãos europeus, por vários motivos. O primeiro é que os cidadãos europeus perceberam que a Europa é incapaz de ter uma ação concreta relativamente à defesa dos interesses dos cidadãos europeus. Em segundo lugar, porque a Europa mostra uma fragilidade enorme relativamente à Rússia, já não estou a falar da Ucrânia, estou mesmo a falar da Rússia, num momento em que os Estados Unidos estão cada vez mais distantes da Europa. Portanto, a Europa não quer a ajuda dos Estados Unidos, mas não está a contar, suponho eu, com uma incursão russa a algum dos países da NATO, que não é uma impossibilidade. E, portanto, eu vejo aqui a Europa demasiado desorientada para ser um ator internacional que devia ser. Muito bem, vamos olhar aqui para o Irão também. Nós recebemos um e-mail de um ouvinte do podcast que assina como Jorge B, que propõe uma reflexão sobre o mais valioso estímulo ao reforço de qualquer ditadura, nomeadamente a iraniana, quando o país sofre uma agressão externa. Eu estou a ler o e-mail que o Jorge nos enviou. Este ouvinte diz que gostava de vos ouvir com algum detalhe sobre os ganhos secundários concedidos ao poder político, especialmente se tirânico, quando um país é alvo de qualquer ataque vindo do exterior. Ganhos esses, aliás, comuns ao próprio atacante ao pôr o seu país em guerra com terceiros. Carlos, o que é que lhe apraz dizer? Obrigado pela pergunta. Com certeza que um ataque, uma invasão, um inimigo externo é o momento de unidade nacional, quer para as ditaduras, quer para as democracias. Obviamente que é ou deve ser assim. A União Sagrada é um velho princípio republicano, posto à prova em agosto de 1914, quando os socialistas se juntaram à maioria para votar os créditos de guerra no início da Grande Guerra de 14-18. Também na Alemanha, na mesma altura, os sociais-democratas fizeram a mesma coisa, mas para responder à questão, é importante dizer duas coisas. A primeira é que nem sempre é assim. Certo. É verdade que os casos em que nem sempre é assim podem ser considerados casos que não são comparáveis ao caso do Irão. Não é assim nas guerras civis, não é assim nos períodos de guerra civil, não é assim em casos como, por exemplo, o Iraque, em 1991, ou o Iraque em 2003. Em 1991, quando as tropas norte-americanas chegaram à fronteira com o Iraque, houve uma revolta sunita e houve uma revolta curda. E em 2003, quando foram as mesmas tropas americanas até Bagdade, não houve nenhuma união sagrada. Ao contrário.
houve uma profunda divisão. Mas no caso do Iraque, como noutros casos, nós estamos verdadeiramente a falar de uma nação histórica. Estamos a falar de uma falsa comunidade nacional ou de comunidades excessivamente divididas e heterogéneas. Aparentemente não é o caso do Irão, que é certamente uma nação histórica. Mas a outra coisa que é importante dizer é que União Sagrada, sim, numa primeira fase, mas não necessariamente numa segunda fase. Obviamente que esse sobressalto nacional prevaleceu perante o ataque dos Estados Unidos e, sobretudo, perante o ataque de Israel, mas não quer dizer que numa segunda fase as divisões não regressem. As divisões da comunidade nacional iraniana são divisões muito profundas. Foi isso que todos pudemos constatar em janeiro de 2026. Com os protestos, essas divisões, com as manifestações à escala nacional, manifestações em todas as principais cidades iranianas, manifestações que sustentaram durante dias uma repressão brutal, com atiradores a bater manifestantes, dezenas de milhares de manifestantes. Essas divisões estão lá, as divisões internas do regime estão lá, com certeza que o regime iraniano é um regime revolucionário, é um regime apocalíptico, é uma teocracia, tudo isso tem uma certa força, mas aquilo que nós vimos em janeiro de 2026 é que os iranianos estavam cansados da revolução permanente. E agora, nesta segunda fase da guerra, cessar fogo e por aí fora, a tal União Sagrada é capaz de dar lugar outra vez às divisões ao nível das elites, divisões ao nível da comunidade nacional iraniana. Muito bem, vamos passar agora à Bulgária. Uma semana depois de as democracias liberais europeias terem celebrado a vitória de Péter Magyar na Hungria, o partido de Rumen Radev, antigo presidente búlgaro, próximo de Moscovo, venceu as eleições legislativas no país. O próximo primeiro-ministro da Bulgária é um admirador de Viktor Orbán, por isso eu pergunto à Diana se a União Europeia corre aqui o risco de ter mais um cavalo de Troia, um novo cavalo de Troia no Conselho Europeu. Não sabemos, mas... Até porque há lá outros que não têm assumido esse papel como Orbán assumia. Exatamente. Mas sabemos duas ou três coisas. Em primeiro lugar, Radev não fez o percurso de Orbán ainda. E para chegar a um momento de desafio da União Europeia de uma forma tão significativa como aquela que Orbán fez, tem que se fazer efetivamente um percurso. Não é chegar, enfim, e dizer, pronto, agora vamos bloquear tudo. Orbán era um dos mais antigos, se não o mais antigo primeiro-ministro no Conselho Europeu. Sim, 16 anos de mandato. Enfim, não vejo como evidente que ele vá tomar essas posições tão definitivas. Agora, há duas coisas que eu acho que vale a pena ressalvar. A primeira é que nós já percebemos, acho eu, que a Europa de Leste vai ter sempre este tipo de situação, não é? Tivemos a Polónia e deixámos de ter a Polónia, tivemos a Hungria e deixámos de ter a Hungria, agora temos a Bulgária, temos a Eslováquia, enfim, percebemos. Eu acho que começa a haver aqui um padrão na Europa de Leste, que é um padrão interessante, em que as duas forças políticas são ou coligações demoliberais, é melhor dizer assim, porque de facto Orbán, apesar de ter amalgamado o poder enquanto esteve em frente dos destinos da Bulgária, não fez nenhuma, enfim, fez uma transição de poder, pelo menos até agora, verdadeiramente pacífica, assumindo logo a derrota, mas há este padrão na Europa de Leste. Há uma coisa que nós tentámos na Europa Ocidental e na União Europeia e até nos Estados Unidos fazer durante uma série de décadas, que foi quase esquecer a nossa história. No sentido de vamos uniformizar o pensamento, vamos pôr para trás de nós as nossas querelas, vamos pôr para trás de nós ideologias fraturantes, vamos pôr para trás de nós todas essas coisas que podem trazer instabilidade à Europa, ao projeto europeu, à posição internacional europeia, e vamos adotar
Claro que isto não foi assim que foi uma coisa que foi acontecendo, não é? Mas vamos adotar aqui um pensamento que não seja demasiado ideológico para toda a gente poder caber nele. Na Europa de Leste, também pela história que não é igual à história da Europa Ocidental, os Estados a seguir ao fim do Pacto de Varsóvia quiseram abraçar o Ocidente imediatamente, mas eu acho que o Ocidente que eles imaginaram, isto é uma posição minha, não é? Sim, claro. Era um Ocidente que era ideológico e que era altamente facilitador da democracia e no fundo adotaram um bocadinho o triunfalismo da Guerra Fria, enfim, festejaram sair debaixo do jugo soviético, mas quando tudo isso acabou e quando a Europa provou não ser um mar de rosas, porque nenhum projeto político é um mar de rosas, não é? Claro. Começaram a evidenciar-se dois campos, um campo demoliberal, que não importa muito se é de direita ou se é de esquerda, normalmente até está coligado, e um campo iliberal, que também não importa muito se é de direita e de esquerda, Radev é de esquerda, não é? Que traz em si só um certo antiliberalismo, e esse antiliberalismo de alguma maneira faz com que os líderes se aproximem da Rússia. E o que é curioso é que a alternância entre estas duas fações, entre estes dois partidos, coligações, correntes ideológicas na Europa de Leste. Portanto, aquilo que nós vimos na Bulgária, nós vamos ver mais vezes em mais países e vamos ver Orbáns a cair também. Agora há duas coisas. Enquanto eles estão no poder, estes pró-russos, digamos assim, estes iliberais, mais iliberais, digamos assim, de que forma é que Putin, por um lado, e Trump, que quer uma Europa liberal, por outro, vão tentar instrumentalizar estes líderes e estas fações políticas. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui perante uma mudança que me parece relativamente, ou que se está a tornar relativamente estrutural, mas ao contrário do que pensámos em algum momento, não é uma viragem para Moscovo em bloco, é uma batalha entre forças iliberais e forças liberais que coexistem num espaço histórico que nós muitas vezes não conseguimos ou não tentamos compreender melhor porque assumimos que pensa como nós, mas não tem a mesma história, não tem os mesmos medos, não tem os mesmos anseios e não tem as mesmas dependências que nós. Carlos, eu pegando aqui na linha de raciocínio da Diana, eu queria fazer esta pergunta do ponto de vista da Rússia, do Kremlin especificamente. Porque é certo que, como a Diana referiu, nem a Bulgária, nem a Eslováquia, nem a República Checa têm o peso e a história da Hungria, ou até não têm líderes com a experiência e o trajeto de Orbán, mas o Kremlin não quererá agora apostar fichas noutro Estado-membro da União Europeia, tendo em conta que correu tão bem com Orbán? Certamente, e desde logo vale a pena reconhecer que este padrão que Viktor Orbán representa particularmente bem, está presente não só na Europa Central e Oriental, mas também na Europa Ocidental. Sim, sim. O Spengler definia a crise da democracia como a passagem do republicanismo para o cesarismo, para os homens fortes. No tempo dele não havia senhoras que fizessem política, mas além da Rainha Vitória. Esse padrão existe. O general búlgaro é um antigo chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nós tivemos um antigo chefe de Estado-Maior da Armada como candidato presidencial perante a alegria geral. De resto, e por aí fora. É verdade que há alguns personagens que são menos óbvios como candidatos a homens fortes, entre Farage e Bardella, mas o padrão está ali de oposição entre essa teoria dos homens fortes ou das mulheres fortes e a teoria republicana, e mesmo no caso da Hungria, há uma certa continuidade entre Orbán e Mayars, exatamente. Veremos logo depois. Depois há outra história, que é o caso da Bulgária. A Europa Central e Oriental é tão homogénea como a Europa Ocidental. E, em 1989, foi preciso Gorbachev explicar aos comunistas húngaros que eram supostos deixar de ser comunistas, porque eles sozinhos não tinham chegado a essa conclusão. Mas, se Moscovo entendia assim,
A Hungria foi o primeiro país na viragem da Revolução de 89, a Bulgária foi o último, e foi com dificuldade e relutância. E só porque houve pressão da Rússia. As afinidades entre a Rússia e a Bulgária são muito mais fortes do que com qualquer outro país da Europa Central e Oriental. E a Bulgária teve uma sequência inacreditável de eleições nos últimos anos que acabaria por chegar aqui, não é? A história da integração europeia da Bulgária é uma história complicada. A Bulgária perdeu 1/3 da sua população em 30 anos. Isso é uma coisa, é um choque demográfico sem comparação, mesmo no caso da Roménia, não é comparável. Também aí, do ponto de vista interno, político, social e económico, as coisas são difíceis para a Bulgária. Os comunistas, de resto, estão na grande coligação que o general búlgaro vai comandar nos próximos tempos. O alinhamento entre a Bulgária e a Rússia é politicamente, historicamente, culturalmente, muito mais natural do que no caso da Hungria, onde era, ao contrário, um pouco contra a natureza. Não quer dizer que seja idêntico ao da Bulgária, uma vez que, efetivamente, como a Diana estava a dizer, o regime de Viktor Orbán tinha outra autonomia, outra visão que não existe na Bulgária e nesta coligação, mas sim, a Rússia tem sempre o seu lugar à mesa do Conselho Europeu, já tinha e vai continuar a ter, o que significa que as instituições europeias vão perder credibilidade e funcionalidade e que cada vez mais vai haver uma concentração de poder num número muito restrito de países na União Europeia ou na NATO nesta conjuntura. Mas isso, posso só... Claro. Isso não tem que ser mau, essa concentração de poder num número diminuto de países. Se esses países verdadeiramente funcionarem, se não houver bloqueios. Certamente. Não é? Portanto, essa consequência até não tem que ser uma consequência negativa. Exatamente. O que é negativo é, efetivamente, estas relações com Moscovo. Há males que vêm por bem. E já temos a ideia de que a grande maioria das decisões tomadas no Conselho Europeu não é quando estão os 27 sentados na mesma sala, mas nas reuniões bilaterais. Como nunca são em organização internacional nenhuma que possa verdadeiramente funcionar, talvez exceto a NATO. Ou a NATO até aqui. Sim, na NATO não há sequer reuniões bilaterais relevantes. Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado aos dois pela vossa análise e muito obrigado mais uma vez à Diana Soler por se ter juntado a nós. Esperamos recebê-la novamente aqui no Diplomatas num futuro próximo. E um agradecimento, claro, a quem nos ouve desse lado. Não se esqueçam de subscrever e de avaliar o podcast. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Até lá. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.